Olá, nessa aula vamos falar sobre tipos de dados. Como vocês já podem ter pesquisado, o JavaScript ele possui alguns tipos de dados que a gente consegue trabalhar dentro deles, junto com as variáveis. Eles são string, number, boolean, object, array, undefined e none. E aqui vamos ver como que eles funcionam e como que a gente consegue descobrir qual que é o tipo de dado que a gente está recebendo, certo? Bom, basicamente eu criei aqui o índice e o indicador de qual que é o valor de cada um deles. E aqui eu tenho algumas variáveis onde eu tenho a diferença delas, certo? Bom, basicamente eu tenho aqui o text. Se eu trouxer a informação de text, ele vai trazer aqui para mim Node, Data Types, ele vai trazer aqui Unicorns. Se eu quiser descobrir qual que é o tipo de dado deles, a gente tem aqui uma palavra reservada no JavaScript, que é o typeof. Que ele vai falar o quê? Basicamente, ele vai ser o tipo de, que é basicamente o tipo de dado. Ele vai trazer aqui para gente, string. E eu posso utilizar o console log também para fazer uma concatenação desse valor e colocar aqui text para que ele imprima o valor dela após. Aí vai falar, ó, string unicorns. Então eu consigo trazer essas duas informações, certo? Bom, se eu estiver trabalhando agora com números, eu posso trazer aqui o value, que eu estou trabalhando com números, e basicamente ele vai trazer aqui, o value é do tipo number. E quando eu fizer o print somente de value aqui na nossa aplicação, ele vai trazer aqui para a gente a informação do console de number e 10. Observe que o 10 aqui ele já aparece numa cor diferente. Se eu colocasse essa informação aqui dentro como uma string para mim, ele ia trazer aqui para mim ele como string, porque ele é um número no formato de string, porque tudo que tenho dentro de aspas únicas ou até mesmo aspas simples, ele é considerado uma string no JavaScript. Então poderia simplesmente trocar essa aspas aqui e colocar aspas simples, ele ia entender também que ele é do tipo string, independente se ele é um número ou não, certo? Porém, há uma sacada no JavaScript que é basicamente o quê? Se eu fizer uma soma entre duas strings que têm o valor de número, ele vai trazer o resultado dessas informações para mim. Então, eu posso trazer aqui value mais value. Ele vai trazer aqui a informação para mim, concatenando esses valores. Beleza. Por quê? Porque o operador positivo no JavaScript ele entende como uma interpolação de dados, que é o que? Ele vai concatenar essa informação e vai juntar elas. Agora, se eu pegar, vou tirar aqui e vou colocar o value vezes value. Vai, vezes value. Ele vai trazer aqui para mim 100, porque 10 vezes 10 é igual a 100. Então ele consegue fazer um cálculo dessa informação. Então a gente tem que tomar bastante cuidado se a gente recebe uma string com um número dentro dela, porque a gente consegue realizar contas, operações matemáticas, menos uma soma, porque a soma vai fazer a interpolação desses dados, que vai ser ligar um dado no outro e trazer aquela informação de 10, 10, certo? Então a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de informação. Ok? Agora, se eu quero fazer uma multiplicação desse valor com o value, que eu vou transformar ele agora num numérico, num tipo de texto, então agora o value não passa a ser mais uma variável, e sim ele passa a ser um texto. Eu vou ter o que de informação? Vou limpar aqui meu console, e eu vou ter aqui um none, que é o not a number. Por quê? Porque ele espera um número para fazer uma operação matemática, mas ele vem um outro valor qualquer que não seja um número. Então, not a number, que é o valor de none, que ele é igual a not a number. Então, não é um número. Então, é basicamente isso. Sempre que vocês verem um none, é basicamente um not a number, porque ele não é número. E ele estava esperando o número ali, certo? Bom, agora vamos para o próximo exemplo. O próximo exemplo é basicamente o Boolean, porque o Boolean a gente consegue trabalhar com operadores de positivo e negativo. Eu coloquei aqui active, porque normalmente a gente utiliza o Boolean para verificar se está ativo ou não, porque a nossa condição de saída dele é sempre verdadeiro ou falso. Então ele é true ou false, quando é a nossa saída dele. Então, vou trazer aqui o nosso active. Ele vai imprimir aqui para a gente uma informação de Boolean false. Se eu mudasse aqui para true, ele traria para mim Boolean true, certo? Então, basicamente é isso que a gente tem aqui de tipo de dados e Boolean. Somente essas duas operações, porque ele entende como se fosse o binário, que seria o 0 e o 1, que é o ligado ou desligado. Agora a gente também tem o quê? A gente tem objetos. Objetos são o quê? Eles são um conjunto de variáveis dentro de um bloco de código. Ou seja, eu consigo atrelar um grupo de variáveis dentro de um objeto. Aqui eu coloquei nome, endereço e street number, que é basicamente o número da rua. Uh, Aqui eu vou trazer essa informação
e vou colocar aqui address object, que é o endereço de objeto. E eu vou trazer aqui para mim, ele vai trazer a informação de que ele é um tipo objeto e vai trazer aqui dentro de chaves, porque sempre que estiver dentro de chaves as informações, ele é um objeto. Outra forma de identificar um objeto é referente ao operador que eu tenho aqui. Eu tenho primeiro chave, que o nome da propriedade ele é uma chave, também conhecido como propriedade, e eu tenho o value, que ele é o nosso valor, certo? Então eu tenho sempre chave e valor e o operador de dois pontos para poder indicar qual que vai ser aquele valor daquela chave, certo? E ele é separado por vírgula. Então se eu colocar um ponto e vírgula aqui, ele vai quebrar, ele não vai dar continuidade no meu código. Então eu posso rodar ele aqui, ele vai dar um erro de sintaxe porque tem um ponto e vírgula dentro de um objeto. Eu posso ter somente um objeto, ou eu posso ter muitos objetos. Então, varia da qual a sua necessidade, certo? E agora, vamos falar sobre arrays. Os arrays, eles são o quê? São um grupo de objetos. Então, basicamente, eu posso ter vários objetos dentro de um array e eu posso fazer iteração de lista, porque ele vai criar uma lista para você. Isso vamos ver com métodos mais para frente no nosso curso. Então, aqui nossos objetos, eu coloquei o quê? Eu coloquei várias strings. Eu posso passar o array dessa forma. Quando eu vou trabalhar com o array, vou limpar o meu console e eu vou trazer aqui. Ele é um tipo objeto, ele não vai trazer tipo array, vai trazer como tipo objeto também. E ele vai trazer aqui dentro de chaves, que eu identifico que é um array, e eu tenho aqui uma string, duas string, três string. Então, a gente pode ver o que? Se a gente quiser trabalhar com um array, eu posso trabalhar com posições que eu tenho dentro dele. Então, eu posso trabalhar com .length. Se eu colocar um array.length, ele vai trazer o que para mim de informação? Ele vai trazer um length de 3. Por quê? Eu tenho 3 itens dentro dele. Então, eu tenho uma pequena diferença dentro do JavaScript, que é o que? É o length, que é esse carinha aqui, e o índice. Porque o length, ele começa a contar a partir do 1. Então, ele tem 1, 2, 3. Então, o length começa do 1, e o índice, ele começa do 0. O índice, ele começa do 0, tá? Então, a gente tem essa pequena diferença quando a gente vai trabalhar no JavaScript. Então, sempre que eu estiver contando nossos itens do array, a gente vai contar como? Como 0, 1 e 2. Na hora que ele imprimir para a gente o ponto length, ele vai contar 1, 2 e 3. Então, essa é uma pequena diferença que a gente tem entre índice e length, que é o comprimento e o indicador dele, de posição. Aí tem outra forma da gente trabalhar com ele, que é basicamente passando o quê? A gente vai passar essa informação, vou manter esse cara aqui com ponto length, e eu vou trocar só essa primeira informação. Então, o meu address data, ele vai ter o quê? Ele vai ser um objeto também, onde eu tenho números dentro dele, e nesses números eu tenho aqui, ó, 4 posições, porque eu tenho 1, 2, 3, 4, tenho 4 itens dentro dele, então ele tem um comprimento de 4 itens, e ele é um tipo objeto, que ele é um array, e ele é identificado por essa chave, que é esse colchete, na verdade. Uma outra forma da gente colocar essas informações aqui dentro, eu vou só mudar para DT, é passando vários objetos para dentro dele. Eu posso ter aqui vários objetos desse, aonde o meu array ele vai ter esse cara, eu posso ter um outro objeto com esse cara, e eu posso ter um outro objeto com esse carinha aqui. Então, eu arrumando essas informações aqui, eu vou colocar o unicórnio 1 e o unicórnio 2, porque esse aqui vai ser o unicórnio 0. Se eu quiser trazer essas informações para mim, vocês podem ver que eu vou trazer essas informações de uma forma diferente. Eu consigo trazer esse dado aqui, esse outro dado e esse outro dado. Então, note que se a gente quiser acessar somente o objeto 2 que eu tenho dentro do meu array, eu vou fazer o quê? Eu vou acessar o meu array, eu vou passar aqui um colchete e vou passar aqui para mim o 0. Se eu quiser acessar a primeira posição, vou tirar aqui o ponto length e o ponto type para a gente ver somente o log dele. Então, na hora que eu trouxer a primeira informação, ele vai trazer só o unicorn, que é o 0. Então, se eu colocasse o 1, que nem o length ele começa a contar a partir do 1, ele ia trazer a segunda posição.
Então, essa informação que eu estou passando aqui é o nosso índice, que é o índice que a gente está buscando dentro do nosso array. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado com o índice e com o length quando a gente for buscar essas informações, tá? Então, se eu quiser acessar somente uma posição dentro dele, eu vou ter que trabalhar com o índice. Se eu quiser trabalhar com o comprimento, para saber a contagem de comprimento dele, eu utilizo o ponto length, ok? Então, eu posso trabalhar dessa forma. Da mesma forma, essas outras informações aqui. Se eu quiser trazer o 1, ele vai trazer aqui o 1, porque aqui é o 1 na minha posição. Mas se eu quiser trazer o 0, ele vai trazer o 0. Digamos que eu esteja contando a partir do 1 aqui dentro da minha aplicação. Se eu trouxer o 0, ele vai trazer aqui para mim a informação de 1, porque a minha posição 0 do meu índice, ele contém o valor de 1 dentro dele, certo? Se eu quiser passar um valor de nulo dentro dele, passar aqui, ó, posição sem posição nenhuma, eu vou passar essa informação aqui. Ele vai trazer aqui, ó, o item vazio, um item, e aqui vai ter mais um, certo? Mais para frente a gente vai trabalhar com interações de arrays, que vai ser um item bem legal para a gente estudar, onde a gente consegue colocar itens dentro desse array, a gente consegue remover itens, escolher qual item que a gente vai remover e colocar outro item dentro da mesma posição que ele estava. Então vai ser bem legal a gente ter uma experiência dessa, tá? No nosso desenvolver do curso, certo? Então, eu espero que vocês tenham entendido como que a gente consegue trabalhar com índices e até mesmo com arrays. E a gente agora vai para o final, que é basicamente o último tipo de dado, que ele é o tipo undefined, que é o que a gente viu no vídeo anterior. É a gente trabalhar com, vou colocar o valor de x mesmo, e dentro do valor de x eu posso ter o const, ele não permite ser uma undefined, mas eu posso ter um let que permite que eu tenha o valor indefinido dentro dele. Então, na hora que eu for fazer o log dessa informação, ele vai trazer um defined porque eu não defini ele. Se eu passar logo em seguida de x, o valor de informação para ele, eu vou falar, ó, x, você vai receber o número 1, 2, 3. Ele vai receber o que de informação? 1, 2, 3. Ele passa a ter um valor atribuído. Mas quando ele foi declarado no estado inicial, ele era um indefinido, porque não tinha um valor, e em seguida ele recebeu um valor, certo? Então eu espero que vocês tenham entendido o tipo de dado e como que a gente trabalha com eles, certo? E objetos, a gente trabalha como? Dentro de objetos, a gente não trabalha colocando hífen dentro da nossa chave, porque ele vai quebrar o nosso objeto, mas há pessoas que utilizam ele dessa forma. Onde eu consigo imprimir o address object, mais um exemplo bônus aí para vocês, aonde ele vai trazer aqui para mim uma chave como uma string e o valor. Essa forma ela não é tão boa de trabalhar porque muitas vezes a gente precisa trabalhar com a chave dentro dele de uma forma inteira, ou seja, com um valor só. Então a gente utiliza o padrão do Camel Case, que é o padrão da gente utilizar letras maiúsculas e letras minúsculas para poder declarar qual é o nome de uma variável ou até mesmo o nome de um objeto, certo? Então na hora que a gente imprimir esse valor também, ele vai trazer o nome A como unicorns, certo? Então eu espero que dessa vez vocês tenham entendido o conceito de como que a gente consegue trabalhar com tipos de dados e quais são as diferenças deles. E nos vemos no próximo vídeo.